Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Papais Reais aqui na IPTV. Eu sou Thiago Godoy, conhecido como Papai Financeiro, apresentador desse programa que fala de paternidade de uma forma leve, direta, real, trazendo papais reais sempre aqui com histórias para contar sobre a paternidade, a vida profissional e tudo mais que vai acontecendo aqui, tá? Hoje a gente está recebendo um cara muito bacana, ele é psicoterapeuta com abordagem junguiana, tá? E também psicanálise winnicottiana, nós vamos saber o que significa tudo isso aqui. Ele trabalha a teoria do amadurecimento, desenvolvimento emocional, é autor, é facilitador, é psicoterapeuta, é também pai do João Vitor, de 19 anos. Então, já deu para ver que tem bastante coisa para a gente conversar aqui hoje com o Léo Buzo. Prazer receber você aqui, Léo. Prazer é Obrigado meu. por ter vindo lá de Campinas para gravar com a gente. Ah, mas vale a pena. Pô. Com certeza. A gente estava conversando aqui nos bastidores. Já deu até deu uma parada aqui para não dar spoiler, porque você estuda a coisa a psicoterapia, né? É muito interessante. E você atende pessoas, você trabalha com famílias. E eu queria trazer um pouco dessa visão, Léo, para a gente começar aqui. Né, primeiro essa parte da sua experiência profissional como psicoterapeuta na questão da maternidade e da paternidade. O que você tem acompanhado aí nesse tempo que você trabalha como psicoterapeuta? Antes de teorizar, eu vou falar a prática, né, desse atendimento. Então, a gente tem muitas mães que gostam da maternidade e fazem bem. Mas a gente tem também mães que se sentem super culpadas porque não gostam da maternagem. Gostam de seus filhos, atendem como tem que ser atendidos, mas não gostam. Então, é super complicado. E declaram que não gostam. E não gostam. Quer dizer, no consultório, difícil isso, claro. No consultório. Claro. Então, para essa mãe é muito difícil, porque ela precisa lidar com a criança, precisa atender a criança, mas ela não gosta, por exemplo, de brincar. Não gosta de dar atenção, ela sente desconfortável mesmo. E a gente precisa entender, porque a mãe é uma mãe real, né? Sim, totalmente. E o que você... qual é a diferença, né? Eu conheço um pouco sobre Jung, né? Que você também trabalha na abordagem junguiana. Agora eu já ouvi falar do Winnicott, mas eu queria entender um pouco qual que é a visão do Winnicott. E você hoje aborda mais o Jung ou o Winnicott? Como é que funciona isso? Eu fico mais no Winnicott, mas são... duas teorias que não se conversam. Não se conversam. Não se conversa. Explica porque pra o gente. Jung vai olhar o indivíduo lá para frente. O indivíduo que, na metanoia, que já entrou num colapso, num conflito. Então, ele vai contar um pouquinho da individuação. Individuação. O que é individuação? É o tornar o si mesmo, né? Então, o foco do Jung é o processo de individuação, é você tornar quem você é de fato. O Winnicott vai falar da teoria do desenvolvimento emocional. Então, vai contar a história desde a concepção, gestação, parto, os primeiros meses de vida, do desenvolvimento do bebê e a importância da mãe nesse desenvolvimento. A importância da mãe nesse desenvolvimento. Qual é a importância? O pai também tem uma importância, mas primeiro é a mãe. E esse desenvolvimento, qual o período dele principal? Então, ele vai da concepção a 4 meses, essa mãe precisa se identificar com o bebê, porque é um período de dependência completamente absoluta. O bebê depende absolutamente da sua mãe. Então, a mãe precisa atender às demandas do bebê, aquilo que ele pede, porque o bebê precisa de monotonia, estabilidade. Então, ele não pode, quando ele entra para a vida compartilhada, ele sai do útero materno, ele não conhece externalidade. Certo. Ele não conhece nem a mãe. A mãe que acha que conhece, né? Ele tem algumas memórias do cheiro, de alguma coisa assim. Mas ele não conhece nada na externalidade. Então, a mãe precisa atender às demandas do bebê. Sim. Porque qualquer coisa que ela entrega a mais, além do esperado do bebê, aquilo vira uma intrusão. Por exemplo, se ela acorda o bebê para dar comida. E o bebê não pediu. Sem ser natural. O bebê não pediu aquilo. O bebê precisa reagir àquilo, porque para ele aquilo não é uma espontaneidade, não é uma criação dele. O bebê tem uma ilusão de onipotência. Ele está com fome, aparece um seio. Ele está com sono, aparece um colo. Então ele acha que ele que está criando. Obviamente que não tem toda essa elaboração. Como não tem externalidade, não tem mãe, não tem nem bebê direito, ele acha que a criação vem dele mesmo. Então, isso é importante, isso é positivo que ele tenha. Ele tem que ter essa tem alguém ali disponível para atendê-lo nas demandas que ele vai
tendo durante esse período aí, principalmente de 4 meses. E se quebrar essa ilusão de onipotência, esse bebê vai desenvolver algum tipo de psicopatologia depois. Uau. Então, assim, vamos lá. Nem você acordar a criança, por exemplo, para dar comida na hora que você quer, que muitos pediatras às vezes falam isso, e nem você deixar a criança chorando no berço com fome, como outro, infelizmente, e algumas pessoas falam por aí, você tem que deixar a criança chorar. Nenhuma das duas coisas. Isso é um horror, porque... Isso é um horror. Imagina a criança que fica no bercinho, chorando, esperando ser atendida. Alguma coisa ela está querendo. Sim. E ela fica lá porque a mãe achou que deveria ficar. Para a criança, aquela situação é uma agonia. É uma agonia impensável, que a gente não tem ideia. É uma coisa, assim, muito maior do que uma ansiedade. É uma agonia, assim, impensável mesmo. E essa agonia fica. Ela fica é uma memória, fica um registro, né? Como ainda esse bebê, quando ele é muito pequeno, ainda não tem a mente para organizar, né? Tem um corpo só. Então, essa memória fica uma memória mais corporal. Tá. Não é uma coisa mental. A mente entra depois. Consciente, né? Depois, lá para frente. Lá para frente de quanto? Depois lá uns 6 meses, 7 meses, aí começa a vir 9 meses, ali para frente já tem o ornamento mental. Cara, então isso diz muito sobre muita coisa aí que está sendo falada até por especialistas que falam sobre esse tipo de criação, né? Ou é mais radical, vai no acorda toda hora, ou vai no deixa a criança chorar. Agora, a gente estava falando mais cedo aqui, antes de começar, sobre o papel do pai e do papel da mãe, né? Nesse desenvolvimento, segundo o Winnicott, né? Que é o que você... Como é que funciona esse desenvolvimento, essa importância dos papéis nesse desenvolvimento da criança? Do bebê, no caso, né? A mãe é fundamental. A mãe ou uma substituta. Tá? Que aí pode ser o pai. Que o pai pode entrar como um substituto. Que é um cuidador. É um cuidador. Quem faz a maternagem. Maternagem, tá. Que cuida da criança. Então, a mãe, ela é fundamental. Vou falar da mãe. Porque o bebê depende absolutamente dela para poder viver. Lá para frente aparece o pai. Mas o pai, nesse momento de dependência absoluta, qual é a função dele? É não atrapalhar a mãe. É proteger a mãe. É entrar... Quando ele entra para cuidar da criança, porque os pais cuidam das crianças, Sim. Ele é a mãe. Então, o bebê não conhece ninguém. Ele vai conhecer primeiro a mãe. Ele não tem condição de conhecer mais que uma pessoa. Depois vem o pai, os familiares e a sociedade. Mas o pai, se ele não causar problema para a mãe, ele já está fazendo um grande trabalho. Ele tem que proteger para que essa mãe se identifique com o bebê e faça um atendimento suficientemente bom. Não precisa ser excelente. Precisa ser suficientemente bom. E vai ter falhas. E aí, quando você diz atrapalhar, né, é importante reforçar isso, que você está dizendo aquele pai que está querendo ser atendido, quando a mulher não consegue atender nem... Tá tentando atender o bebê e o cara tá querendo ali ser atendido por ela também. É isso. Que precisa de atenção, então fica meio enciumado porque a mãe tá lá. E a mãe precisa se identificar, é quase uma patologia. Identificar, o que significa se identificar? Ela se torna um bebê. Ela fica tão identificada com o bebê que ela já sabe o que o bebê vai fazer. Quando o bebê pede para comer, pede para mamar, quando o bebê ela sente isso. É uma simbiose tão grande, é uma identificação tão grande que essa mãe, ela sabe o que está acontecendo. E ela atende o bebê nessas demandas. E isso é uma doença, coisa quase, instintiva, né? Mesmo. É uma coisa instintiva. Claro, o homem pode fazer esse papel, mas não é igual a mãe que está ali, que gerou aquela criança. É isso? É diferente, né? É diferente. O vínculo com a mãe é muito forte, né? Porque a gente nasceu ali dentro, né? Não tem como substituir isso, né? A mãe tem uma função muito grande no desenvolvimento emocional. Se a mãe não atender de uma forma suficientemente boa, esse bebê desenvolve algumas patologias ali para frente. Certo. Ele pode, inclusive, psicotizar. O que significa isso? Ele pode desenvolver uma psicose, porque a realidade ali para ele é tão dura, as intrusões são tão... É um padrão de falhas. Tá. Ou as negligências também se tornam um padrão de falhas, que esse bebê precisa o tempo todo reagir. Tá. Como que ele reage? Ele sai da realidade. Ele desenvolve uma psicose, ele sai da realidade porque a realidade é muito dura para ele. Uau, tá. Então, é nesse momento que a gente... Nesse momento, tão pequenininho assim. Já começa. E aí, assim, por exemplo, a minha filha vai fazer 4 anos. E eu sinto, eu não sei, né, se isso é uma regra, mas eu acredito que tenha uma questão aí da idade dela,
Mas eu sinto que ela tem uma coisa com a mãe dela que eu não consigo substituir. Eu percebo que tem coisas que é a mãe dela e pronto, assim. E eu tento, claro, quando eu não estou, quando ela não está, quando a mãe não está, minha filha é tua. Ela é toda comigo, mas quando tá a mãe, ela me apaga e é a mãe dela, assim. Mas não sempre, mas em boa parte das vezes. É que até 5 anos ela tem uma relação muito forte com a mãe. Toda criança. Tem uma relação muito forte. Menina ou menino, não importa. Ela vai aprender um monte de coisa com a mãe, inclusive aprender a se deprimir, olha só. A se deprimir? A se deprimir. Porque Como gente assim? fala, a gente tem a depressão que é patológica e tem uma saúde na depressão. Tá, interessante. E nessa relação com a mãe, que é uma relação dual, o pai não entra. Não entra. A criança aprende a se deprimir. Como é que ela aprende a se deprimir? Por exemplo, quando ela vai mamar, é um bichinho feroz. Primeiro, ela não conhece a mãe. Então, quando ela mama, ela tem lá aquela instintualidade e ela tem uma agressividade. Já viu o bebê mamando? Sim. Tem uma agressividade. Então, quando ele não conhece que tem a mãe, não tem um contexto relacional. Mas, de repente, ele começa a perceber que tem uma mãe. E ele continua com a agressividade. E aquela agressividade gera uma certa culpa na criança. É mesmo? Então, ela tem agressividade para mamar. Essa mãe ajuda essa agressividade, porque é importante a agressividade, ela não retalha. Porque ela está com fome, ela tem que sobreviver, né? Ela tem que exercer essa agressividade. Se a mãe retalhar, ela vai se recolher. Como é que ela seria Como é que seria uma retaliação? Uma mãe que descabela, fica enlouquecida porque recebeu, sei lá, uma mordida, uma coisa assim. Lógico, tem uma dor, mas essa mãe precisa se preservar no tempo. Então, a criança vai mamar, tem uma certa agressividade, uma certa destrutividade nisso. Ela entende porque ela reconhece que tem uma mãe, ela ama essa mãe, mas ela também tem um ataque, ela faz um ataque. Essa criança vai se introspectar, ela vai voltar, vai ficar ensimesmada, tipo uma contemplação, vai digerir um pouquinho essa culpa, vai voltar para a mãe e fazer um gesto espontâneo, um sorrisinho, sei lá, um carinho, alguma coisa nesse sentido. Até a defecação é um ato reparatório. O que a criança está fazendo? Então, ela aprendeu, integrou a agressividade, a mãe ficou lá. Ela aprendeu a se introspectar, ficar ensimesmada, e ela aprendeu a lidar com a culpa. Ela voltou para essa mãe e fez um ato reparatório. O que é isso? Quando ela se introspecta, o que é isso? É a depressão. Ela, ela entra voltou para si e viu que ela fez alguma coisa que... Isso. Só que como ela fez todo esse círculo, que a gente chama de círculo benigno, que tem que ser sustentado várias e várias vezes, a mãe que se preserva para receber esse ato reparatório está ajudando... O que seria a mãe que se preserva? Ela fica no tempo, ela está lá. O bebê vai voltar para ela, isso é natural. Ela está disponível. Ela está ali. A disponibilidade, você diz. Ela está lá para acolher sempre. Mesmo para receber isso. Mesmo tomando a mordida do menino. Isso, porque aí vai ter que... A criança fica ensimesmada, ela fica introspectiva. Então, ela integra a agressividade, ela aprende a lidar com a culpa e ela aprende a se deprimir. Lá para frente, quando vira um adulto, ela sabe se deprimir. Ela vai sofrer, ela vai entrar na intensidade, mas ela não vai precisar nem de medicamento, porque ela sai sozinha. Então, a depressão é necessária. É o luto. Vamos pensar no luto? Vamos explorar isso um pouco mais depois do nosso intervalo. Somos a IPTV, a emissora que cresce com você. De volta com Papais Reais aqui na IPTV. Olha, antes da gente retomar aqui esse papo que está muito bacana com o nosso convidado, eu tenho um recado especial para você. Se liga nisso daqui. Você sabia que a sua operadora de celular pode cuidar da sua saúde também? Conheça o Pague Menos Celular, que é a revolução que une conexão e bem-estar. Olha, com descontos exclusivos em medicamentos, produtos de perfumaria, você economiza enquanto você cuida da sua saúde. Olha, as vantagens não param por aí. Você aproveita também serviços farmacêuticos gratuitos, como aferição de pressão,
gratuidade na aplicação de brincos, mediante compra na nossa loja e avaliação corporal. E tudo isso com planos acessíveis que cabem no seu bolso. Então, não perca mais tempo, visite uma loja Pague Menos ou Extra Farma próxima de você ou acesse também o site paguemenoscelular.com.br. Leve saúde e conexão para onde quer que você vá. Pague Menos Celular, saúde e conexão na palma da sua mão. De volta com Papais Reais aqui na IPTV, falando aqui com o Léo sobre a questão da importância da depressão. Isso. Só que a gente não está falando da depressão patológica aqui, né? Não é a depressão que, infelizmente, muitas pessoas têm, que é a depressão patológica, porque a pessoa não, ela precisa se medicar ou se tratar, né? Aí a gente pode falar disso também. A gente está falando de uma depressão que todo mundo tem aqui, de certa forma, é isso? É. Uma certa depressão. Algumas pessoas aprenderam a se deprimir e outras não aprenderam. Então vamos pensar agora no caso da patologia. Esse bebê vai lá, vai ter agressividade no mamar, institualidade. Essa mãe fica enlouquecida. Tá. Ele vai voltar, se introspectar. Quando ele tenta voltar para essa mãe não está lá. Não está lá. Não está lá. Por algum motivo. Por um motivo, porque não aguenta. O que acontece com esse bebê? O que ele faz com a agressividade? Reprime. Ele reprime. Porque ele não foi validado na agressividade. Isso. O que ele faz com a culpa? Nada, porque ele não pôde reparar essa culpa. O que ele tem? O que vai sobrar para ele fazer? Ficar na depressão. Ele fica no estado depressivo. E aí ele fica digerindo o conflito que ele tem do que é bom, do que é mal dentro dele. Mesmo isso. Um bebezico pequenininho. Isso. Vai tentar digerir os conflitos internos, né? De uma forma ainda muito incipiente, mas vai tentar digerir. Então, esse bebê, ele não conseguiu nem integrar a agressividade e ele não conseguiu também ter um ato de reparação para a culpa, liberar essa culpa. Ele fica na depressão. É uma depressão que a gente chama de uma depressão patológica. Quando esse adulto cresce, ele não sabe... Ficou muito difícil? Não, tá claro. Eu tô viajando aqui em outras coisas já. Ele não consegue fazer esse círculo, ele não consegue se introspectar para voltar depois para o mundo e ter uma atividade reparatória. Não, perfeito. Isso começa no mamar e continua em outras coisas? Você falou, comecei a pensar em outras situações aqui. Em várias coisas, mas ele começa ali para frente 6 meses até 5 anos. Até 5 anos. Por isso que você falou da sua filha. A relação com a mãe ainda é muito importante. A mãe que ajuda o bebê a integrar a agressividade, porque a gente tem agressividade e ela é importante para a gente. A mãe que ajuda o bebê a integrar a agressividade, essa agressividade vai ter uma função positiva. A mãe que se preserva no tempo vai ajudar esse bebê a ter um ato reparatório, de saber que ele pode voltar, que o mundo está lá. Está lá para ele. Agora, essa disponibilidade que ela tem que ter ali na hora do mamar e tudo, ela tem que manter isso? Ou seja, por exemplo, uma mulher hoje que trabalha, que sai de casa e fica o dia inteiro fora. E a criança está lá com 1 ano de idade, com a babá, ou na creche, ou com a avó e tal. Essa mãe não está sendo disponível para essa criança? Nesse momento, não. E a relação é com a mãe, tem que ser com uma única pessoa. Começa com aquela pessoa e termina com aquela pessoa. Como assim? A relação? Essa relação que a gente está falando, né? Esse movimento que é o círculo benigno de atacar, de introspectar, de voltar para um ato de reparação, é com a mãe. Ou uma substituta que fique no lugar da mãe. Mas tem que começar com ela e terminar com ela. Então não é que ela faz, assim, ataca a mãe, volta, faz a introspecção e volta para o pai. O pai está lá e o pai recebe esse ato reparatório. Não, tem que ser com a mesma pessoa. Porque é uma relação só dual. É só ela e a mãe. Uau. Então, e por isso que você vê que as pessoas... Hoje a gente vê grande parte das pessoas com uma patologia na depressão. Porque realmente a indisponibilidade da mãe numa fase que é fundamental, porque a mãe vai trabalhar mesmo, né? Não tem o que fazer. Mas esse início, então, é mais... Ele é fundamental. Até 5 anos é onde vai enraizar a saúde na depressão. Por exemplo, o luto. O luto é necessário. A gente precisa, né, se deprimir. Sim, não, perfeito. Então, assim, é mais saudável, e é uma pergunta realmente... É mais saudável a criança ficar esses primeiros anos com a mãe do que, por exemplo, ir para uma escola? É que não dá para falar que é mais saudável, porque é bem difícil, né, uma mãe ter essa disponibilidade por 5 anos, sei lá. Sim.
Mas, assim, se ela fizer um bom trabalho pelos seus 4 meses, até um ano, assim, essa criança já vai ter uma estrutura, já vai ter um eu que pode lidar com as coisas, que Sim. pode já lidar com as falhas. A gente, claro, nossa filha nasceu na pandemia também, era uma outra época. A gente ficou quase até 2 anos, perto de 2 anos, com ela em casa, sem escolinha, sem creche, sem nada. A gente, claro, na nossa condição de poder estar em casa, era a pandemia também, a gente conseguia trabalhar de home office, não é a realidade da maioria das pessoas, mas a gente agora está olhando para o Antônio, nosso segundo filho, que vem agora em julho. Como é que a gente vai fazer essa engenharia para estar o máximo em casa também com ele? Ela, principalmente, né? E a gente trabalha muito, então tem... Mas, ó, os 4 primeiros meses é que é fundamental. Tá, depois dá pra gente flexibilizar. Dá, porque aí entra na flexibilização, a mãe precisa voltar para a rotina dela. Certo, até para a saúde mental da mãe, né? Isso, porque a mãe está... A não ser mães que realmente optam por ficar, e tudo bem também, né? Mas também flexibiliza para ir para ginástica, para fazer coisas pessoais, né? Claro. Mas pode flexibilizar depois de 4 meses. Mas até 4 meses, essa mãe tem que estar lá, presente, atendendo 100% esse filho. Legal. E parar com esse negócio de falar assim, deixa a criança chorando ali no... Isso não existe. No berço, que ela vai ganhar autonomia. Mentira. Não tem nada disso. Ela vai entrar em agonia. E o que você tem... Você falou no consultório que você recebe muitas mães com essa culpa, né? De que, porque eu não gosto do maternário, não me identifico com isso, amo meu filho, mas isso é uma grande questão que, claro, a mulher está se pressionando, mas isso vem de uma construção cultural, social, e que acho que tem mudado um pouco, né? Assim, pelo menos nos últimos 30, 40, 50 anos, a gente tem mudado. As mulheres têm ido mais para o mercado de trabalho e têm tido ainda, tem muito para evoluir, mas ainda estão podendo exercer essa profissão com a maternidade um pouco melhor do que era há anos atrás, que nem isso era permitido, né? Ou era muito mal visto. Sim. Agora, você tem visto, por exemplo, em relação à paternidade, tá? O que você recebe, se você recebe no seu consultório, em relação a esse tema do homem, paternidade, ou a mulher se abrindo, falando sobre esses problemas com o marido, os pais dos filhos? O que você tem recebido? Eu vou falar só, primeiro, uma questão importante da mãe. Tá. Porque a gente carrega uma polaridade de sentimentos. Então, polaridade. A gente se diz... Todos nós. Todos amor nós. E ódio, por exemplo. Tá bom. E a mãe também tem amor e ódio pela criança. Sim. Só que o ódio não é aceito, né? Então, aquilo, a pessoa tenta reprimir, que é um sentimento natural que a gente vai ter, inclusive pelos nossos filhos. Essa história de que tem mães que querem jogar o bebê na parede... Exatamente. Isso é real. É real, ela não vai jogar, mas que ela tem vontade, ela tem. Mas a sensação ela tem. Pois é, mas uma mãe que é real, ela consegue lidar com essa polaridade, com amor, e ela consegue aceitar o ódio que ela tem em algumas experiências. Essa coisa do amor e ódio é uma coisa real. Ela todo mundo real, sente isso. Todo mundo tem. Pela esposa e pela... Também, pela esposa a gente tem aí uma grande parte de ódio, não tem às vezes em coisa. Se ela estiver na TPM, então... Eu sei que ela vai estar com mais ódio da gente do que a gente dela, né? Mas o ódio não é aceito. Só que a agressividade, como a gente estava falando, ela é fundamental para o bebê se desenvolver. Inclusive se separar da mãe, porque o bebê e a mãe no começo é indiferenciado. É a agressividade que vai ajudar essa mãe ficar como um não eu, para depois chegar numa pessoa. E essa agressividade vem de onde? Ela é nossa, ela é instintual. Ela vem de uma motilidade, que é um movimento, né? Que o bebê tem um movimento, é a motilidade. É de sobrevivência, instinto de sobrevivência? Ela é natural, ela é uma coisa natural. Quando o bebê vai mamar, ele tem uma agressividade, ele tem uma destrutividade. Tá. No comportamento dele. Uma destrutividade. Uma destrutividade, a gente chama. E é natural. E a gente fica muito com receio de falar dessas coisas. Só que essa destrutividade, essa agressividade, que ajuda o bebê no seu desenvolvimento emocional. Se a mãe estiver lá para acolher isso, ele vai integrar isso aqui. Agora, o que a gente vê aqui fora, na vida real? Uma agressividade distorcida, que não foi integrada, que aí sai pela culatra, a pessoa bate na outra. É uma agressividade que não está integrada. Porque ter agressividade na fase adulta é normal. Agora, como você lidar com ela, que pode ter uma distorção. Sim. Quando não foi integrada lá no começo. Olha isso. E lá no comecinho, no desenvolvimento da criança. Né? Até 5 anos já contou muito da tua personalidade. 5 anos? Nossa, olha, eu estou aprendendo muito aqui, porque a gente tem filho, né? Fica pensando, leio bastante também, mas
uma conversa a gente aprende muito mais às vezes, né? E você sente que as pessoas estão, assim, perdidas na paternidade / maternidade, parentalidade? O pai, Hoje... você perguntou do pai, né? Também do pai. O pai, o grande receio que eu recebo lá no consultório é antes do bebê nascer. É o medo de como será quando esse bebê nascer. Tá. Diferente da mãe. A mãe acho que ela fica com receio quando tá com o bebê ali na frente. O pai não. O pai fica com muito medo, pelo menos alguns dos casos que eu atendi, antes desse bebê nascer. Por conta de quê? Financeiro? Não só financeiro, como é que vai ser a psicodinâmica familiar, o que vai mudar, o que vai se manter. Então, tem uma fantasia na cabeça do pai que gera medo, que gera um desconforto. Será que eu vou dar conta de ser pai? Tá. Não são preparados. Assim. A gente não é preparado para ser pai, né? Nem para ser mãe. Então a gente tem medo de não conseguir, mas na verdade a gente é preparado, né? A gente nasceu para. A gente tem uma coisa instintual, né? A gente tem uma coisa arquetípica do pai, né? Que agora voltando para o Jung. Mas o pai, no começo da vida, a função dele é proteger a mãe. Só. É isso que ele tem que fazer. O que é proteger a mãe? Proteger, fazer as coisas para que a mãe possa se identificar com o bebê. Que é bem instintivo. Isso é bem animal mesmo, né? Instintual. Uma coisa bem instintual. E, assim, hoje, você recebe homens e mulheres, pais. Você falou um pouco sobre essa romantização da paternidade, da parentalidade. E eu vejo muito isso, assim. Pessoas que acham que ser pai vai ser, ou ser mãe vai ser aquilo. Só que, assim, o ponto é que a vida real é complicada. Bem complicado. E, às vezes, você não sabe e você perde a paciência, você tem que respirar 200 vezes e você fala, caramba, é difícil. Tem horas que você tá ali e você fala, caramba, é difícil. Será que a minha filha, ela é muito diferente das outros filhos? Não, as crianças são assim. Eu brinco, assim, na rede social, assim, cara, dicas para ter filho. Não tem dica, é difícil, a criança chora, brincando, né? A criança chora, é assim, aceita, a tua vida é essa. Porque, cara, numa criança de 3, 4 anos, ela tem uma energia, tem uma força, e você tem que ter... O que eu tô aprendendo, tá? É paciência e diálogo e colocar minimamente regra dentro de casa, mas não é fácil. Então, cuidado com a regra, porque a regra ela precisa vir depois. A gente não entrar com regras muito no começo da vida. Pronto. Fala mais sobre isso. Porque, assim, às vezes a mãe quer educar um bebê. O que eu digo de regra? Não. Ela tem quase 4 anos. Regra. Ela adora chocolate. Beleza, não é proibido comer chocolate, mas só no fim de semana. A gente já instituiu o sábado de chocolate. Tem festinha de aniversário um dia lá que é um domingo, ou no meio da semana, quebra a regra. Mas durante a semana não tem chocolate de jeito nenhum. Nessa fase tá tudo ok. Porque essa criança fica querendo comer doce. Eu não quero que ela come doce. Tá certo. Aí tem então, isso é regra. Então, tem outras regras também. Do tipo, tomar banho todo dia. Do tipo, comer na hora de comer. Não ter tela na hora de comer. Sim. São regras. A gente tem... A tela também é limitada. A gente tem lá, né? O limite da tela. Às vezes quebra um pouco para cá. Mas a gente parte da premissa que sem regra a gente tá perdido. A educação, ela precisa entrar. Mas ela precisa entrar um pouco mais para frente. Porque tem mãe e pai que quer educar um bebê de 9 meses, de 7 meses. Não pode. Tá, legal você falar isso. Não é o lugar. Só para a gente voltar nesse tema de agressividade, não sei se você reparou isso na sua filha, mas as mães ficam com muito medo dos filhos com agressividade. Com o menino. Com os filhos de uma filho que tem comportamentos agressivos. Tá. Essa agressividade, ela é normal. Tipo, a criança vai lá e vem para te bater, né? Isso. Aí tem a mãe que retalha, vai lá e bate na criança também. A criança está integrando a agressividade. Então, ela vai usar e ela vai experimentar. Então, vamos lá. Se essa mãe se sustentar e se preservar, ela ajuda essa criança a integrar a agressividade. Então, vamos lá, para os papais e mamães aí que estão... A criança vem para bater no pai ou na mãe. Dá um tapa, vem para cima, vem tal. Como um pai e uma mãe podem reagir a isso? Antes de você falar, nós vamos pro break.
Acompanhar a programação da IPTV ficou ainda mais fácil. De qualquer parte do mundo, você pode assistir tudo ao vivo por meio do aplicativo IPTV Play, disponível para Android e iOS. Pelo site www.iptv.com.br. E se quiser rever nossos conteúdos, basta seguir a página da IPTV no YouTube, clicar no sininho para ativar as notificações de vídeos novos e ficar por dentro de tudo. Aproveite para assistir nossos programas também pelo YouTube. Venha ser integrante do nosso time. IPTV, a TV que cresce com você. De volta com Papais Reais aqui no IPTV, falando com o Léo hoje aqui, Léo Buzo, sobre a criação de filhos, né? E nessa parte principal sobre a questão da agressividade. A criança vem para bater no pai e na mãe. Muitos pais, né, não sabem o que vai fazer. Eu bato de volta, eu grito com a criança. Eu digo porque a minha filha teve vezes que veio gritar e eu gritei em cima dela de volta mais forte. E eu vi que isso não funciona. Eu, como pai, tenho que ter a regulação emocional perante a criança. Então, eu sou o adulto, eu sou o regulado. É claro que tem horas que você dá não quer dizer que você não vai ter firmeza com a criança. Né? Firmeza é diferente de agressividade. Sim. Isso é importante. Agora, a criança vem bater. Como é que um pai e uma mãe pode reagir a isso? Primeiro, não é retalhar, exatamente isso. Bater de volta. E depois... Isso não existe. Não existe. Bater de volta é pior, muito pior. A criança vai precisar experienciar essa agressividade. Tá. Então, a gente vai ter que deixar um pouquinho que ela manifeste essa instintualidade dela. Tá. Agora, ela está crescida, ela vai te bater, você pode segurar. Né? Pode segurar não e dizer não. Mas não retalhar. Bater de volta. Bater de volta. Agora você vai de castigo. Agora, sabe, gritar com a criança. Porque ela está num processo de integração da agressividade. A agressividade é importante para o ser humano. Uhum. É a gente que não gosta disso, né? De falar do ódio, de agressividade. Mas são sentimentos da nossa natureza. E sobre bater em criança? Pais que educam crianças batendo. Eu acho tudo errado, né? É uma criança... Eu falo disso na internet às vezes e falo assim, olha, você não tem que bater em criança. Isso daí é perda de controle, tal. E muita gente vem comentar assim, não, porque é bíblico, você tem que bater a vara, tá na Bíblia, não sei o quê. E assim, eu não entro muito nessas discussões mais de hater na internet e cada um tem sua opinião. Mas eu quero que você traga uma visão um pouco... uma visão científica da psicoterapia em relação a isso, a agressividade física, né? E emocional também, psicológica, que muitos pais acham que é normal. Eu apanhava e tô aqui vivo. Vivo, cheio de trauma, cheio de problema. Isso. Sem... né? Eu não acho que... Desconectado da realidade, das coisas. Lá em casa, a gente nunca precisou de apanhar para poder respeitar pai e mãe. E para fazer as coisas que tinham que fazer. Mas eu queria ouvir de você, assim, qual que é o perigo de você achar que bater educa? Não educa, né? Não educa. Não educa. E nós, pais, somos espelhos para os nossos filhos, né? Então, dependendo do que a gente está apresentando para eles, aquilo também pode ser incorporado na personalidade deles. Tá. Aí a gente tem que tomar bastante cuidado. A agressividade, ela precisa ser educada, né? Não no começo da vida. No começo da vida, ela precisa ser explorada. Tá. A mãe precisa sobreviver a essa agressividade. Se ela sobrevive, o bebê fala assim, eu posso utilizar essa agressividade na minha vida. Sim. Agora, mais para frente, tem que educar. E a educação vem, às vezes, segurar quando a criança vai bater. Mas não retalhar, não bater de volta, não fazer coisas que são ameaçadoras para a criança. Porque aí a criança começa de novo a abafar algo que vai ser importante. Ela vai integrar, aos poucos ela vai entendendo que aquela agressividade pode ser usada em momentos mais específicos. Em outras coisas, né? Porque quando você bate de volta, você está dando a ela o sinal de que bater é permitido, na verdade, né? E quem ganha é quem é mais forte. Então você pode bater e tá tudo ok bater. É uma ameaça, né? É uma ameaça, imagina. Imagina uma criança olhando lá um brutamonte com uma agressividade assim, descontrolada, né? O que é essa criança? Ela vai cada vez mais se recolher.
E aí desenvolve uma série de patologias. Eu tenho visto muito esse posicionamento que eu vejo que é uma coisa que parece que a gente está voltando ao século XIX. Sabe? Mulheres que ficam dizendo assim, porque a mulher tem que ser submissa ao homem, tem que ser submissa, o homem que manda. E tá por aí. Quem entra na internet só abrir. Verdade. Tem movimentos nas redes sociais de mulheres troféu, esposa troféu. Verdade. Tem mulheres que se gabam de ter uma rotina de fazer nada. Não é nem que a mulher está cuidando da casa, não. Ela não faz nada. Ela vai na academia, acorda meio-dia e tem 3 babás e vive no shopping comprando e a esposa troféu. Eu falo assim, cara, esse cara tá te colocando num pedestal lá no alto e sem uma escada para você descer. Você não tem condições nenhuma depois de ser autônoma na vida, né? E é um egoísmo muito grande, né? Porque todos nós carregamos talentos, né? Que a gente pode contribuir com a sociedade. Com certeza. Né? Então, pensa uma pessoa que também tem talento, mas ela não utiliza esse talento para uma contribuição, né? Social, seja lá para... Esse discurso é muito assim, o papel da mulher é cuidar dos filhos, da casa, e aquela coisa muito... o homem é o caçador. A galera tá voltando, não é nem o século XIX, não. É o século menos 30 antes de Cristo mesmo. É quando tava lá nos caçadores e coletores. E a gente, como se o papel nosso fosse reduzido a isso. Sem isso que você está trazendo, que é a questão de você se desenvolver como ser humano e contribuir para o todo, né? Para a sociedade como um todo. Mas são visões que estão aparecendo aí, a gente tem falado, porque acho que cada um tem sua crença. A gente respeita, mas eu acho que tem muita gente que está sendo iludida por que volta nesse assunto da ilusão, né? Da pessoa que está comprando um curso de como ser mulher troféu e achando que a vida vai ser essa coisa da blogueira fitness na rede social, romantizando uma vida que é difícil. Um relacionamento é difícil, uma vida em casamento é difícil, uma vida em família com filhos é difícil. É a história do escolha o seu difícil também, né? A vida sozinho também é difícil. Toda escolha vai gerar uma frustração. Toda escolha vai gerar uma frustração. Isso é importante. Então, você vai escolher aquilo que te frustra menos. Isso é importante. Como saber o que te frustra menos? Acho que a gente sabe, né? Aquilo que vai deixar a gente menos chateado. Porque a gente vai ficar chateado. Sempre, porque você está escolhendo uma coisa... Esse é um bom exemplo. Casar e ficar solteiro, né? Casar tem as suas coisas boas, como também tem as suas coisas que não são tão boas. E ficar solteiro é a mesma coisa. Sim. Mas qual das duas te frustra menos? Se você escolher uma, você vai frustrar a condição de solteiro. Total. Eu falo muito isso na questão financeira, que é a questão do custo de oportunidade. Sempre vai ter um custo de oportunidade. Tudo que você vai fazer, você está escolhendo uma coisa em detrimento de todas as outras. E isso tem um custo. Sim. No financeiro tem muito isso, né? Poxa, eu vou comprar um imóvel ou vou deixar o dinheiro investido? Sim. Você está tendo um custo de oportunidade. Você está comprando um negócio, mas você está deixando de ganhar outra coisa. Sempre vai ter uma troca. E aprender na questão da educação financeira a calcular melhor isso te dá essa clareza do que está perdendo. Sim. Para você ter essa decisão mais clara mesmo. Do tipo, olha, eu sei qual que é o custo de oportunidade que eu estou fazendo aqui, portanto, eu escolho com mais clareza. Sim. É que você não vai se arrepender ou não vai se frustrar também. Você vai também se frustrar. Sempre vai ter essa diferença. O custo de oportunidade é impossível você tirar, mas você consegue ter mais clareza na hora de você decidir. Sim, com certeza. As questões psíquicas são mais difíceis. São mais difíceis. Bem mais difíceis. Agora, por exemplo, a coisa do casamento e ter filhos, né? Que não é óbvio e não é uma decisão que você... Tem gente que tem mais clareza ou menos clareza desde sempre. Mas eu posso dizer, por exemplo, em relação ao custo de oportunidade de você olhar para querer casar e ter filhos depois de você já ter experimentado também o outro lado. Ficar solteiro, morar sozinho, passar um domingo sozinho, na deprê. Você já sabe o que é essa vida sozinho. E muitas vezes a pessoa não quer passar essa solidão, essa solitude, né? A pessoa tem medo dessa solitude, então ela sai da casa da mãe e vai casar. Ela nunca soube na vida, eu conheço muita gente assim, não soube o que é ser sozinho. É ficar um tempo sozinho, morar sozinho, pagar suas contas sozinho, é ter um apartamento sozinho. Me chama a atenção porque você trocou o nome solidão por solitude. É porque a solidão, bom, do que eu tenho lido,
a solidão, ela pode gerar essa ideia de que eu estou solitário na vida. Não é isso. A solitude me parece que ela é aquela coisa do escolher estar só. Estou só, mas em boa companhia de mim mesmo. Né? Eu estou escolhendo estar só. Por exemplo, quando eu mudei do Rio para São Paulo e fiquei morando sozinho, apartamento, com tudo. Estava sozinho, escolhendo estar sozinho também. Não porque você está só, a solidão de, você ficou sozinho. Eu vejo muitas mulheres falando sobre isso, né? Sobre essa coisa da solidão e a solitude. Faz sentido? Mas é a mesma coisa. Não, a mesma coisa. Porque assim, a gente vive uma solidão essencial. Que é importante. A gente já viveu. Já vive. Aonde que a gente já viveu? A gente viveu 9 meses... Na barriga da mãe. Uma solidão que é essencial. A gente viveu isso para nascer. Então, muitas vezes, simbolicamente, para a gente renascer, né, a gente vai precisar se introspectar e viver um momento de solidão. Não tem nada demais a gente falar em solidão. Renascer, isso é importante. Porque às vezes você quer voltar para o mundo com, sei lá, com um modo diferente, com mais sentido pessoal. A gente está falando uma coisa que é super importante, que você falou da mulher troféu. A questão é, o que é espontâneo na tua vida, que foi uma construção espontânea e você chegou nesse lugar, e o que foi a base de submissão. Perfeito isso. Que você se anulou para atender expectativas dos da outros. Aí você criou uma falsa personalidade, um falso si mesmo. Certo. Que pode ter um puta sucesso profissional, mas não vai sentir valor naquilo que faz. Essa pessoa tem uma tendência enorme a cometer com a própria vida. É mesmo? A questão do suicídio. Porque ela não vê valor. Ela foi criada... Volta, vamos repetir aqui para a galera entender. Até para eu entender também. Essa pessoa, ela então teve que abrir mão de muita coisa para se moldar num padrão que é o que é aceito dos outros. Isso. Todo mundo precisa se moldar de alguma forma, certo? A gente se submete um pouco. Um pouco a essa... Não pode ser demasiadamente. Uma pessoa que se submeteu... Ela se anula. Ela se anula. Aí, de repente, ela vai fazer a profissão que o pai escolheu para ela. Perfeito, esse exemplo. Um monte de coisa. Muita gente eu vejo assim na questão financeira, tá? Eu atendi muitas... Foi pelo dinheiro que o pai e a mãe disse, você tem que ser médico, porque aqui o seu avô foi médico, eu sou médico, e você vai ter uma profissão que paga bem. Eu tenho, inclusive, no meu livro, que eu vou te dar um exemplar, tem uma história de uma médica aqui, Léo, que ela foi aquela melhor aluna da sala, fazia tudo bem, ela amava dançar, era bailarina na escola, queria seguir a carreira profissional como bailarina, só que ela não foi apoiada pelos pais, porque os pais queriam que ela fosse médica. E ela virou médica porque não conseguiu avançar nessa carreira. Tá? Eu não sou psicólogo, mas a leitura financeira é essa. E ela acabou tendo sucesso profissional, tendo sucesso financeiro, mas virou uma consumista, virou uma pessoa com muita crença a gente chama de status do dinheiro. Uma necessidade muito grande de mostrar o sucesso para o outro. Sendo que ela mesma, no fundo, não se sente bem-sucedida. Porque ela só seguiu um padrão que foi a expectativa dos pais e não foi o que ela queria realmente fazer. Pois é. É isso que você está falando. É uma falsa personalidade, é um falso si mesmo, que foi construído à base de submissão. Construído à base de submissão. Não teve uma espontaneidade. Ele não chegou no propósito de vida dele espontaneamente. Ele foi... isso é muito importante. Ele foi à base de submissão, construindo um lugar que os outros esperavam que ele chegasse. Certo. E aí essa pessoa, quando chega, pode ter muito sucesso, como você estava falando, ganhar muito dinheiro, mas ela não vê valor, ela não vê sentido pessoal naquilo. E, às vezes, para exterminar o que é falso, ela tem uma tendência ao suicídio. Uau. E quando a pessoa, por exemplo, né, você falou de renascer, ela vai lá e faz um sabático. Putz, eu conheço muita gente no mercado financeiro, então bastante. O cara trabalhou, você veio do mercado financeiro? Veio do mercado financeiro, trabalhou, ganhou dinheiro, mas não se encontrou naquilo, não fez bem, né, em certo momento da vida. A pessoa vai lá, tem um dinheiro guardado, claro, precisa de ter planejamento financeiro para isso. Ela faz um sabático. Aí vai viajar, vai fazer um curso. Isso tem a ver com esse renascimento? Ela está sozinha num novo momento? Então, tem que ver o que é verdadeiro para essa pessoa, porque as pessoas compram ideias. Então, o próximo sabático é uma ideia. Ir para a Índia, ficar meditando, também é uma ideia. Então, não é uma ideia que é espontânea. Tem que ver o que é espontâneo para você. Interessante. É tirar esse tempo, é fazer alguma coisa diferente, é fazer que curso.
Acho que o grande jogo e a sacada da vida é a gente ter espontaneidade. E como é que a gente ajuda as pessoas a terem espontaneidade? Então, vamos começar lá de novo com o bebê. A mãe Volta para a barriga da sua mãe. Isso, tem que voltar lá. A mãe que preservou aquela ilusão de onipotência ajudou esse bebê a ser espontâneo. Teve uma criatividade que você falou. E depois é a raiz da criatividade humana. Então, você vê, interrompendo isso daí, tem uma série de repercussões, né? Mas acho que o que você perguntou, o que vale a pena a gente deixar aqui, é que, assim, tem o que é verdadeiro para você. Porque, às vezes, a pessoa vai fazer aquilo que a galera faz. Muito isso, né? Muito. Então, todo mundo medita a agora. Coisa do dinheiro... Todo mundo medita, né? Porque alguém falou que meditar é bom. Bom, eu, por exemplo, não consigo meditar. Mas sou 30 anos em terapia. 30 anos de terapia? Eu. Fora atender, eu tô... Por conta da psicanálise... eu tô 30 anos fazendo terapia. E é na fala, na conversa, no diálogo. Conversa. Já fiz junguiana, psicanalítica... Então você recomenda, e aí para quem está assistindo... Recomenda começar na terapia? Faz terapia, tem que fazer terapia, todos nós. Não é porque a gente só vai buscar terapia quando a gente bate na pedra. Com problema, quando está com problema. Mas igual a coisa cuidado com a saúde física também, né? Só que muitos dos problemas que a gente vê hoje, eles já aconteceram. Então eles já existem, eles só estão às vezes abafados. E a terapia, para mim, pelo menos para mim, assim, eu acho que é uma coisa que traz um senso de realidade que às vezes você não tem sozinho, olhando para você mesmo. Às vezes você superdimensiona coisas que são tão pequenas. E você está sofrendo ali, está ali. Né? E eu faço assim, né? De novo, não sou terapeuta, né? Pretendo fazer psicanálise, estudar isso, com certeza. Porque eu vejo a questão financeira, Léo. Faz a Winnicottiana. Ela é Winnicottiana? Sim, já estou convencido. Mas eu vejo a questão financeira, inclusive escrevi um livro sobre isso, né? Ela vem muito do campo emocional. O problema financeiro não começa no eu não sei calcular a taxa de juros. Não é isso. É claro que você saber a questão mais técnica te ajuda a tomar melhores decisões. Sim. Mas o problema vem de uma questão emocional, de uma questão da própria gestão individual da pessoa intimamente, que depois ela vai acabar desdobrando para outras coisas, né? Para o consumo exacerbado ou para a falta de consciência, de respeito ao próprio dinheiro, né? Eu falo isso, o desrespeito ao dinheiro, a pessoa que vive bagunçada, ela está se desrespeitando. E ao se desrespeitar, ela desrespeita a família, desrespeita os sonhos. Ela não se dá a chance de fazer uma construção da vida financeira e aí ela vai necessariamente ter uma vida pior. Sim. Então, é tudo uma coisa que ela vai ser uma construção. Então, eu vejo muito a questão da emoção, do trabalho, do dinheiro como algo que vai te levar a se organizar internamente também. E o dinheiro vem todo nesse meio do caminho. Agora, não sei porque eu levantei essa bola, porque eu ia falar outra coisa e eu esqueci. Você estava falando... Peraí, vamos lá. Você estava falando sobre a terapia como uma maneira de você... Tá, lembrei. E muitas vezes a pessoa está num dilema... Exemplo, tá? Para ficar bem claro aqui. A gente recebe muita gente na nossa mentoria. E aí tem vários casos de casais, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui que tem vários parecidos com esse. Uma mentorada nossa, ela tem uma renda muito boa, até maior que a do marido. Os dois, uma renda legal. E aí, a mãe dele teve um problema de saúde, não tinha plano de saúde, e ela, que tinha condições, estava lá melhor financeiramente, pagou uma cirurgia para a mãe dele, para a sogra. Só que ela pagou a cirurgia com o dinheiro que ela não tinha. Ela usou dinheiro do fundo do cartão de crédito. E ela se enrolou financeiramente e começou a pagar juros do cartão de crédito. Ela furou o limite e não conseguiu pagar a fatura. Só que por vergonha, porque o marido é mais organizado financeiramente do que ela, apesar de ganhar menos, ele tem mais organização, bem controlado, ela, por vergonha, ela não contou para o marido que ela estava com um furo, que não era um furo financeiro muito grande. Só que o problema dela é que ela começou a enrolar e aquilo virou uma bola de neve. Então ela chegou na mentoria desesperada. E o primeiro passo que ela deu depois das conversas foi contar para o marido. Mas ela tinha medo do cara, né, descascar ela, falar que ela é uma incompetente. E foi super... A maneira que ela contou, claro, fez toda a diferença. Porque ela foi lá e retomou um assunto e aquilo ali era muito menor do que ela achava. Sim.
Então gerou uma conexão que não é o dinheiro, entendeu? E eu tenho trabalhado muito isso. Na prática, na hora que você vê, é isso que aflige a pessoa. É a maneira de contar, de falar do assunto dinheiro, no caso que a gente está trazendo, com a esposa, com o marido, com os filhos. Aprender a dizer não para os filhos. Cara, não vamos fazer essa viagem porque não tem condições. Então, eu vou... E é um desafio de muita gente. Eu vou trazer para a minha área isso que você está falando. Tá. Eu acho que a gente precisa apresentar um pouquinho as nossas vulnerabilidades para o parceiro ou para a parceira. Legal. Porque Isso a é gente, importante. às vezes, fica numa idealização da melhor versão nossa, que é foda. Perfeito isso. Né? Então, acho que a gente pode, às vezes, entregar, se a gente vê que vai ser acolhido, um pouco das nossas fragilidades. Isso é um relacionamento que é verdadeiro. Saudável, né? Você não precisa ser o forte ou isso, aquilo. Eu posso entregar Cara, a minha fragilidade. isso dos dois lados, tá? Mas eu vejo muito na parte masculina em relação ao dinheiro. E o cara esconde quando ele tem um problema financeiro. Sim. Eu tenho casos de caras que não contam pra mulher que foram demitidos. E ficam saindo de casa para buscar emprego, mas fingem que estão indo trabalhar, porque tem vergonha de dizer, não tem coragem de dizer, ou que tomou um prejuízo de um negócio, ou que não está conseguindo manter as contas, não tem coragem de contar para a esposa, para os filhos. E vai só carregando um peso que se transforma numa depressão, se transforma num problema muito maior. A gente sabe até onde isso vai. Então, olha, tem muito assunto. A gente vai ter que terminar hoje aqui, mas é um primeiro papo, porque esse assunto eu tenho certeza que tem muito espaço para a gente explorar aqui. E, bom, vamos deixar o seu contato aqui para quem quiser te seguir, para te acompanhar, quiser marcar uma sessão de terapia com você, para conhecer o seu trabalho. Deixa para o pessoal aqui os seus contatos, por favor. Então, o meu Instagram é Léo Buso, B-U-S-O, _ psicoterapeuta. Acho que esse é o meu contato. Meu celular, acho que é o principal. O pessoal manda um direct lá, uma mensagem, a gente encontra. Legal, muito bom, hein? Ó, Léo já mostrou que terapia é uma coisa essencial que todos devem fazer. Fundamental. Muito obrigado pela participação. Tinha várias outras pautas para tratar, mas a gente foi aqui, né, só crescendo na conversa. Espero que você venha novamente para a gente conversar de outros assuntos. Vai ser um prazer. Beleza? Obrigadão. Obrigado você, Léo. Adorei. Obrigado. Valeu. Esse foi mais um Papais Reais aqui na IPTV. Continua aqui na programação, sempre com conteúdo muito valioso para você. E até a próxima.